Muito bem, pessoal, chegando para mais um podcast aqui, comentários ao Código Penal. Dia a dia vamos avançando artigo a artigo e hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo que é o artigo 18, crime doloso, crime culposo. Conforme vocês sabem muito bem, né, um crime ele pode ser punido a título de dolo, essa é a regra geral, e, em alguns casos, aqueles casos em que o legislador escolheu colocar a modalidade culposa, o crime também pode ser punido a título de culpa. Mas vale destacar, um dos elementos para a punição a título de culpa é a tipicidade. Há de se ter um tipo penal prevendo a modalidade culposa. Por exemplo, o homicídio, do artigo 121, ele é punido a título de dolo, e quando nós vamos para o parágrafo 3º, diz lá, ser culposo, aí tem a pena. Mas, por exemplo, o crime de dano do artigo 163 do Código Penal, ele só é punido a título de dolo, não se previu a modalidade culposa e, por isso, quando o dano é culposo, o fato é atípico. Bom, mas vamos lá ao artigo, então, a redação do artigo. Artigo 18, disse o crime. Crime doloso, inciso 1º. Doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo, inciso 2º. Culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Bom, começando do fim, né, pessoal? Exatamente o que estávamos falando acerca do requisito da tipicidade para crimes culposos é o que está estampado no parágrafo único. Salvo nos casos expressos em lei, como é o caso do homicídio culposo que acabamos de mencionar, as pessoas não são punidas por um crime se não for a título de dolo. Então, em regra, os crimes são dolosos, mas o legislador pode pensar também na modalidade culposa, mas é o legislador que elenca a possibilidade de punição a título de culpa. Mas, lembrando então a noção de dolo e de culpa, inciso 1º dolo, inciso 2º culpa. Um crime doloso é aquele em que o agente quer o resultado ou assume o risco de produzir o resultado. Então, esse dolo ele pode ser direto, que é o dolo intenção, é o dolo vontade, teoria da vontade, no sentido do querer. E o sujeito quer matar, vai lá dar um tiro, mata a pessoa. Então esse é o dolo direto. Porém, o dolo também pode ser indireto, aqui chamado de dolo eventual, quando a gente não quer o resultado. Ele quer praticar a conduta. E ele não se importa com o resultado. Para ele, tanto faz se o resultado acontecer ou não. Por isso que ele assume o risco de produzir o resultado. Olha, eu vou atirar para acertar aquele alvo. Ah, mas olha, se tem uma pessoa ali perto, você pode acertar essa pessoa. Não, eu não vou acertar esta pessoa, mas se acertar também, que se dane, porque afinal de contas, o que ela está fazendo ali? Ali não é lugar para ter uma pessoa, então eu vou atirar. Então perceba que o agente quer a conduta, atirar, e pouco se importa com o resultado. Isso é o dolo eventual, ok? Já a culpa que está no inciso 2º
se dá quando a gente age por imprudência, negligência ou imperícia. A imprudência é a prática de um fato perigoso na ótica do homem médio. Não é a noção do que é perigoso para mim ou para vocês, e sim para o homem médio. Então, se eu disser, olha, o fulano está dirigindo um automóvel a 200 km por hora, a maioria das pessoas, ou seja, a média da sociedade, vai dizer é uma atitude perigosa, portanto, ele está sendo imprudente. Mas se a maioria disser, não, o que ele pode é uma autobahn em que ele está dirigindo numa estrada da Alemanha que não tem limite, então, assim, é normal, natural, então ele não está sendo imprudente. Quando se fala de negligência, negligência é uma abstenção, é alguém que teria que fazer algo para evitar um problema no futuro, e ele não faz, ele se queda inerte. Imagine, por exemplo, que eu vou viajar e eu preciso trocar o pneu do meu carro porque ele está careca. Mas aí eu digo, não vou trocar porque eu tô com pressa, eu vou pegar trânsito, depois eu troco. Então eu estou sendo negligente, porque eu tinha que tomar uma atitude para evitar um problema no futuro. E quando se fala de imperícia, a imperícia é a demonstração de inaptidão técnica, que é esperada de uma profissão ou de uma atividade. Então, o sujeito ele estudou para ser médico, fez a graduação, fez a residência, fez a especialização, estudou 10 anos. Imagina-se que ele conhece a técnica, mas de repente ele mostra que não conhece a técnica, portanto, ele está sendo imperito. Sempre em pauta de discussão a questão lá do médico que esqueceu o bisturi dentro do paciente numa cirurgia. Isso não é imperícia, tá, pessoal? Porque isso não depende de um critério técnico, não é que ele ficou na dúvida, será que eu devo deixar o bisturi dentro da pessoa ou não? Não. Aí é uma negligência, porque ele não está tomando o devido cuidado para evitar um problema no futuro. Um ponto importante que nós temos a salientar aqui é a diferença do dolo eventual para a culpa consciente. A doutrina que traz essa diferença e que na prática é muitíssimo importante para quem se prepara para concursos públicos também. Então, qual seria a diferença? Antes de vermos a diferença, é interessante a gente ver a semelhança, porque tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, o agente sabe do risco, ele sabe que aquilo pode acabar mal, mas atenção, na culpa consciente, o agente sabe do risco, sabe que pode acabar mal, mas ele acredita sinceramente que não vai acabar mal, porque ele confia na sua habilidade, ele acha que ele é o bom, e como ele é o bom, as coisas não acontecem com ele, não é? Você pode acertar alguém, não, jamais, eu sou bom, eu nunca vou, e acaba acertando alguém, né? Já no dolo eventual, o sujeito sabe do risco, mas para ele tanto faz, se acontecer ou não acontecer, deu na mesma. Então, para você guardar e não esquecer mais, culpa consciente, pode acontecer, mas comigo não, porque eu sou bom. Dolo eventual, dane-se. Pode acontecer? Dane-se. Mas e se matar? Se matar, morreu. É esse o dolo eventual. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.